Olá, estudante! Bem-vindo à disciplina de Fundamentos em Logística Empresarial do curso de Tecnologia em Logística. O objetivo da aula é realizar uma revisão daquelas primeiras aulas presenciais sobre o conceito de logística e o contexto histórico. Além disso, abordar alguns pontos sobre a teoria do fluxo de materiais. A primeira reflexão que proponho é: onde está a logística? Será que logística é só caminhão e carregar caixas? Por que estudar logística? A logística se encontra em nosso dia a dia. Você já parou para se questionar como os alimentos que você consome no seu dia a dia foram produzidos até chegarem na sua casa e na sua mesa? Por quantas mãos passaram cada alimento para estar à sua disposição? Quantas pessoas trabalharam para deixar isso disponível a você? Já se perguntou como as lojas fazem para garantir e adquirir seus produtos e colocar à sua disposição? Qual o processo por trás de tudo isso? Grosso modo, a logística pode ser vista no abastecimento do processo produtivo, no escoamento da produção, nas operações portuárias e aeroportuárias, nos centros de distribuição, planejamento e mobilidade urbana. Quando você utiliza o sistema de transporte público, você está se transportando, você está se utilizando de uma parte da logística. Nos serviços básicos de saneamento, educação e saúde, nas compras online, no consumo doméstico, na feijoada às quartas-feiras, até mesmo aos churrascos aos domingos. No contexto histórico, temos que considerar alguns marcos que foram transformadores da sociedade e da forma de vida das pessoas, tais como a Revolução Industrial e a expansão do comércio. Você já estudou bastante sobre isso. A mudança no processo produtivo do artesanal para o mecanizado, para o automatizado, e as tantas inovações até os dias atuais. A invenção da máquina a vapor, que não somente vai ter um impacto direto na modernização da indústria, como também para os meios de transporte, agilizando o transporte de mercadorias e o abastecimento dos centros de consumo. Além dessas questões, tem-se também as teorias de comércio exterior, que vão contribuir para derrubar aquelas barreiras protecionistas existentes entre os países e atravessando fronteiras, como as teorias de Adam Smith e David Ricardo, por exemplo, né? Há outras teorias, mas para iniciar, essas teorias da vantagem absolutas e comparativas têm papel fundamental nesse momento. Entendendo o conceito de logística, temos que a palavra tem um significado relacionado às habilidades para o cálculo, porque envolve muito a questão de dimensionamento, previsão, o que é bastante apropriado, visto que na definição de Christopher, por exemplo, tem como sendo o processo de estratégia, o processo de gestão estratégica da aquisição, movimentação, armazenagem de materiais, peças e estoques finais, o fluxo de informação relacionado por meio da organização e seus canais de comercialização, de tal forma que as rentabilidades atual e futura sejam maximizadas através da execução de pedidos, visando custo-benefício. Ou seja, requer planejamento de recursos humanos, financeiros e materiais para maximizar a rentabilidade das operações. Recorde que em sala de aula você também apresentou o seu entendimento sobre logística e muitos abordaram diversos aspectos que envolvem as atividades logísticas. Logo, esse entendimento se torna mais fácil. Outro ponto importante na história é entender o seu uso como um termo militar. Na guerra, tem melhor vantagem aquele que não só dispõe de mais pessoal, mais armas ou mais suprimentos e alimentos, remédios
e próprios para manter a sua arma carregada. Mas aquele que gerencia melhor o fluxo logístico dessa operação de guerra e faz com que o seu pessoal esteja no local certo, com os equipamentos e suprimentos adequados para travar a batalha. Para tanto, é necessário conhecer o terreno de guerra e se utilizar de meios para abastecer suas tropas, né? Planejar esse abastecimento, transferir pessoal de apoio, condicionar pessoal de linha de frente e dar todo o suporte necessário para que essas pessoas estejam preparadas. E nessa fase da história, o período de guerras que se tem muito é onde se tem muito investimento na indústria bélica e, claro, nos meios de transporte também para atingir locais estratégicos de forma rápida e na indústria de alimentação também, inovando com alimentos enlatados que os soldados pudessem levar para a guerra, né, e se alimentar. E de acordo com a literatura utilizada, na construção desta aula, o termo era usado para descrever aspectos financeiros da distribuição dos materiais e produtos. Portanto, a Grande Guerra contribuiu para o avanço dos estudos empíricos na área de logística, visto que os países precisaram pensar no gerenciamento do fluxo de materiais e produto, desde comprá-los, adquiri-los, né, transporte, armazenagem e distribuição em longas distâncias, cruzando mares e os céus também, ao longo do território europeu, americano e o Oceano Atlântico e Pacífico. Em ambiente acadêmico, o que se sabe é que o conceito e as teorias de logística começam a aparecer na década de 50, o termo em si, porque nós sabemos que a logística é uma das atividades mais antigas. Isso está lá na passagem da Bíblia, né, sobre a questão de armazenar, de produzir e fazer armazenagem de produtos por um período de tempo para abastecer as cidades. Então, isso já é logística, mas o termo mesmo, a ideia do aparecimento da logística, do estudo em si da logística, como sendo esse estudo, planejamento do fluxo de materiais, se dá aí pela década de 50. Com os avanços nas teorias de administração que ocorreram praticamente no mesmo espaço e tempo das grandes guerras, temos como destaque Taylor com a administração científica e aquele que é mais utilizado e aquele que mais se utilizou das suas teorias, que foi Forge, né? Você deve ter esse conteúdo mais desenvolvido na disciplina de administração, mas aqui é apenas para você entender o impacto disso na indústria e nos fluxos de materiais. Ford apresenta ao mundo o seu sistema de produção moldado, grosso modo, por uma linha de produção, que fez toda a diferença no meio produtivo. O foco era produzir em grandes quantidades para se ter uma economia de escala, ou seja, quanto maior minha produção, em valores quantitativos, claro, menor meu custo médio por produto. E você tem empresas adotando o mesmo sistema para buscar a redução dos seus custos de produção. Passado a Grande Guerra, você tem as empresas focadas na produção em massa, como as gigantes da indústria alimentícias, petróleo, enfim, automobilística, e a produção em massa e consumo. Neste momento, Ruerel 2017 expõe que o estoque se torna mais atrativo para as empresas do que a própria distribuição física. E esta perspectiva teve um forte impacto nos investimentos de infraestrutura de transporte, pois a indústria não via isto como algo necessário. Para você entender mais sobre esse processo, fica uma dica de leitura que se chama o livro, né, que se chama A Máquina que Mudou o Mundo, de Von Mack, Jones e Ross. E de acordo ainda com Ruerol,
As empresas eram organizadas basicamente com objetivos para o marketing, finanças e a produção. Assim, a logística ela se apresentava de forma fragmentada e a distribuição física era de responsabilidade do departamento de marketing. Apesar da logística ter um papel fundamental no desempenho da empresa e no atendimento ao cliente, como responsável por diversos serviços como transporte, armazenagem, gestão de estoque, serviço ao cliente, enfim, tecnologia da informação, ainda faltava a parte de coordenação desse fluxo, a colaboração mesmo entre os membros da cadeia de suprimento. O cenário pós-guerra, para alguns, era a busca por continuar os avanços no processo industrial e as novas formas de fazer negócio. Já para outros, era a reestruturação da sua indústria. Surge para essa contribuição novas teorias como a gestão da qualidade, Lean Manufacturing, impulsionadas por uma necessidade de redução de desperdício que só levam a custos e despesas desnecessárias. A otimização de recursos e metodologia de identificação de falhas no processo para a prevenção. Anos mais tarde, a tecnologia passa a ser vista como uma aliada nesse processo, tanto na busca por encontrar uma forma de gerenciar o relacionamento entre as empresas do canal de suprimento e distribuição, como para a otimização dos processos e redução dos custos. Assim, nós temos o Material Requirement Planning, MRP, Distribution Resource Planning, DRP, Enterprise Resource Planning, ERP, Transportation Management System, TMS, Warehouse Management System, WMS, Electronic Data Interchange, EDI, e eu convido você a buscar informações sobre esses sistemas e estudá-los para melhor compreensão. Eles têm grandes impactos no desenvolvimento dos processos, né? E a interligação entre esses processos. E estamos na era dos aplicativos, que são diversos os exemplos de aplicativos que se têm sido utilizados aí para aproximar a empresa com seus clientes ou usuários. Os aplicativos servem como uma espécie de cardápio, vamos dizer assim, seja de serviços ou produtos, onde o cliente acessa e visualiza o menu com todas as opções ofertadas pela empresa. Se assim desejar, adquire o produto ou serviço e ocorre a entrega a domicílio, o famoso delivery. Esses aplicativos têm agilizado o processo de resposta ao cliente e seu atendimento. Além de se tornar um canal de comunicação, também é um gerenciador das operações, apresentando todas as informações e análise de indicadores, tempo de resposta, tempo de entrega, tempo de espera, enfim, informações que são necessárias para mapear o seu mercado e saber como está a sua situação. São tidos como exemplos de aplicativos os que envolvem alguns serviços de deliveries, aplicativo de mobilidade urbana. Além desses mais conhecidos, você também tem os aplicativos que são utilizados internamente pelas empresas para o controle de suas operações e agilizar no controle de materiais, transporte com facilidade, para traçar rotas e também rastreamento. A logística passou por muitas alterações em seu conceito ao longo do tempo e tem evoluído seguindo os avanços da sociedade. Com a preocupação e com a prática de sustentabilidade, buscando a utilização de recursos com maior conscientização, que é preciso adotar métodos e técnicas de produção menos agressivas ao meio ambiente, simplesmente pela consciência que o planeta é a nossa casa e devemos cuidar dele, e não consumi-lo como lobos vorazes e sedentos, né? Assim, o conceito do gerenciamento logístico mais recente aborda essa preocupação com a sustentabilidade do processo, sendo apresentado pelo Conscious Supply Chain Management, e é uma interpretação dada como o gerenciamento logístico é a parte
do gerenciamento da cadeia de suprimentos, que vamos falar mais tarde, na próxima aula, que planeja, implementa e controla a eficiência e a efetividade do estoque e do fluxo de reverso de produtos, serviços e informações relacionadas entre o ponto de origem até o ponto de consumo, com o intuito de satisfazer as necessidades dos consumidores. Então, a gente percebe que a logística em si é esse fluxo, desde a origem até o destino. E é o fluxo do quê? Né? De materiais, de serviços, de informações, né? De valores monetários, enfim. E o gerenciamento está exatamente em você buscar esse planejamento, buscar esse controle deste fluxo, o que não é fácil, apesar de parecer uma tarefa bem simples. Bom, faça a leitura do artigo A Evolução dos Conceitos de Logística, um estudo na cadeia automobilística no Brasil, de Dicério, Sampaio e Pereira, publicado no encontro da ANPAD, para melhor compreensão. E agora, eu convido você a realizar a atividade disponível do Moodle e testar seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima aula!